A ideia de parlamento surgiu na Grécia Antiga. Nas praças públicas, lugares onde as pessoas se reuniam em assembleia para debater temas de interesse comum. Com a independência do Brasil em 1822, uma nova Constituição passou a valer em todo o território. Novos poderes começaram a ser organizados e constituídos, entre eles, o Poder Legislativo. Em 1829, foram criados os conselhos provinciais que tinham uma função legislativa, que era uma maneira que eles deram para que os estados pudessem ter uma representação estadual. E eles começam então a ser pensados como instituições ainda consultivas e que não teriam muito poder de deliberação. O Conselho Geral ele já é observado como quase o início, né, um exercício para o que seria a Assembleia Provincial. Era uma longa aspiração que tinham os estados do Brasil de que se fizesse uma Assembleia Legislativa. Isso foi possível quando o Dom Pedro II ele teve que editar, já na maioridade, o ato adicional. O ato adicional número 16, de 12 de agosto de 1834, alterou a Constituição Política do Império e, para garantir maior autonomia às províncias, substituiu os conselhos e instituiu as Assembleias Legislativas Provinciais. A gente teve a chegada dessas notícias do ato adicional, convocando novas eleições. Então esses homens, né, envolvidos, principalmente homens mais velhos, eles tiveram também que aprender na prática como se fazer política dentro de uma Assembleia Provincial, uma instituição que ela se inaugura nesse momento do Império, em que tinha muitas disputas por mais poder dentro das províncias. Após eleições bastante acirradas entre os conservadores, os cabanos, e os liberais bentivis, foram eleitos 28 deputados no Maranhão para a primeira legislatura, que duraria 2 anos. A Assembleia Provincial do Maranhão foi instalada oficialmente no dia 16 de fevereiro de 1835. Na época, os deputados eleitos se reuniam no consistório da Igreja da Sé, primeira sede da Assembleia Provincial. A primeira mesa diretora da primeira legislatura foi presidida pelo deputado Manuel Pereira da Cunha. O vice-presidente foi o deputado Encarnação e Silva, o secretário, o deputado Pereira Cardoso, e o suplente, o deputado Doutor Bruce. E uma das coisas que é mais interessante, né, nessa primeira legislatura é justamente a composição dela, né? São 28 deputados eleitos e nós temos entre eles os 2 maiores jornalistas do Maranhão, que foi João Francisco Lisboa e Sotero dos Reis, né? Isso já traz um aspecto bastante importante, porque a imprensa ela era fundamental para as elites políticas. Ali esteve Ducho de Abranches, João Lisboa, Sotero dos Reis, Odorico Mendes, tivemos também o Viriato Correia, que também foi deputado, e uma lista muito grande dos grandes maranhenses da literatura e da política que por ali passaram. A última sessão preparatória foi realizada dia 11 de fevereiro de 1888. No ano seguinte, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e encerrou o capítulo da monarquia brasileira. As assembleias provinciais também foram extintas. Com a proclamação da República, agora é uma outra ordem, não é mais império, evidentemente é república, e o aparelho legislativo passou por nova equação, considerando que foi feita uma nova Constituição
em moldes republicanos, evidentemente, né? A primeira sessão preparatória elegeu no dia 14 de junho de 1891 a mesa diretora do novo Poder Legislativo maranhense da nova República. 30 deputados constituintes foram eleitos, entre eles Alexandre Colares Moreira, Barbosa de Godóis e Benedito Pereira Leite. No dia 5 de maio, houve uma nova eleição. No dia 28 de julho de 1892, foi promulgada a nova Constituição do Estado. Esse aparelho legislativo passou a funcionar regularmente daí até os anos 30, quando tem novas injunções políticas no Brasil, e o aparelho legislativo muda de configuração e até ser extinto, né, no Estado Novo. Em 1934, na primeira eleição para deputados estaduais, após a legalização do sufrágio feminino, 2 mulheres foram eleitas para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Primeiras eleitas foi a Ildenê Castelo Branco e a Zuleide Bagéia, que era uma professora vindo de Arari, uma pessoa muito conceituada, né? Então, a partir dessas primeiras eleitas deputada estadual, a gente pode dizer que as mulheres passaram a ter mais visibilidade. A última sessão da Assembleia Legislativa instalada em 1935 ocorreu em 6 de novembro de 1937. No dia 10 de novembro, Getúlio Vargas decretou o Estado Novo, fechou o Congresso Nacional, cassou os partidos políticos e estabeleceu a censura à imprensa. O Estado Novo durou até outubro de 1945. No dia 29 de março de 1947, os 36 deputados estaduais constituintes eleitos foram diplomados. A única mulher foi a deputada Maria Dalva Machado Bacelar. É importante, né, lembrar a história da Dalva, porque inclusive eu tive a oportunidade de entrevistá-la, ainda viva, né, de ver de como ela entra na política. Ela entra muito cedo, muito jovem, vindo de uma família tradicional, que é a família dos Bacelar, mas ela tinha um poder de representação bastante significativa, né? E ela gostava da política, desejava fazer política. Então a gente pode dizer que o Maranhão é um estado do Brasil que tem uma referência grande no que se refere a protagonismo feminino, né? E isso é visível e presente hoje quando se tem uma das assembleias de maior representação, né? Com 12 mulheres eleitas deputadas. Se a gente for ver a história da Assembleia, a gente percebe que ela inicia em 1835. E somente em 1935, exatamente 100 anos depois, é que se elege a primeira deputada estadual mulher, né, que foi a companheira Zuleide Bagéia. E dessa data para cá, né, que são quase 90 anos depois, é que está aqui a Iracema como primeira presidente desse poder legislativo. Então isso me traz uma responsabilidade muito grande e um compromisso muito maior. Na década de 1950, o Maranhão estava sob o domínio do vitorinismo, um sistema político de práticas coronelísticas chefiadas por Vitorino Freire. O clima na Assembleia Legislativa do Maranhão era bastante agitado. A Assembleia Legislativa Estadual, ela era uma Assembleia que teve um período muito agitado naquele tempo, porque o vitorinismo tinha perdido a Assembleia Legislativa até uma eleição muito disputada por um voto, e o
O J. Pires que foi eleito presidente, que desempatou em favor do Vitorino, que foi eleito então o Eurico Ribeiro. E na Assembleia tivemos umas sessões que teve tiroteio, e nós tivemos o deputado, era um deputado estadual também muito conhecido, e que trocou tiros durante o tempo que tinha lá. Até tinha uma brincadeira que o deputado que tinha brigado com ele, no dia seguinte, os dois se abraçaram nas pazes que foi feita, e ele disse: olha, eu hoje, talvez aqui a Assembleia, se não fosse as nossas pazes, estava abraçando um cadáver e um autor de crime. Então, até tinha essa piada que foi feita naquele tempo. Mas depois a Assembleia teve uma pacificação, mas ela teve muitas lutas dessa de disputa, porque era muito equilibrada. Em 1964, outra ditadura foi implantada no país. O regime militar autoritário obrigou os Estados-membros da Federação a reformarem as constituições democráticas de 1947. Não é que o poder legislativo tenha sido extinto, mas é que ele foi atrofiado no sentido de o poder executivo se intrometer, por exemplo, caçando extemporaneamente determinado deputado, como Salviatino, como Benedito Buzar, como Raimundo Bogéia, como vários outros. Quer dizer, uma interferência de um poder no outro. Na Assembleia Legislativa, né, a minha posição não poderia ser outra se não fosse uma posição de esquerda contra o governo, né, ao lado do Jango, que naquela época era o presidente da República, e contra o governador Newton Bello aqui, que era contra o governo federal. E aí aconteceu a Revolução. Aí eles já de lá começaram a vasculhar, fizeram sondagem junto ao governo estadual. Era o que o governo estadual queria, eliminar exatamente os deputados que faziam mais oposição ao governo, que era Salviatino, pai do Flávio. Eu era o Flávio, eu e o Ricardo Bogéia. Mas o Ricardo era suplente, era do PDT. Aí caçaram o mandato. A Assembleia, se é que a Assembleia teve uma nódoa na sua vida política. Desde 1891, foram promulgadas 6 constituições políticas do Estado do Maranhão. Na sede da Rua do Egito, centro da capital maranhense, e em endereço oficial da Assembleia Legislativa do Maranhão por 123 anos, deputados estaduais e servidores protagonizaram momentos importantes da história maranhense. O Constituinte Estadual foi um ambiente totalmente diferente, um ambiente novo, onde a sociedade pôde interagir com os deputados estaduais. Aqui tivemos diversas audiências públicas com estudantes, com professores, com sindicalistas, com produtores rurais. Então foi um ambiente muito eclético e um ambiente muito rico. E a Assembleia, naquele momento, soube canalizar, soube filtrar tudo isso e fazer um texto da Constituição Estadual que hoje está em vigor aqui para a gente. Nós tínhamos como presidente o saudoso, querido deputado Ivar Figueiredo Saldanha, e era o primeiro vice-presidente, era eu. Mas era uma equipe de deputados onde vários desses deputados eram advogados. Eles tiveram um trabalho muito técnico dentro da jurisprudência, e com isso facilitou muito o nosso trabalho de maneira geral. Eu fui a única mulher
que ocupei cargo nessa época na Assembleia. E foi um momento assim muito importante, não só para mim, enquanto conquista, enquanto crescimento pessoal, conhecimento da realidade do Estado, como para o Estado como um todo. Era uma época assim em que as pessoas tinham muita esperança, tinham muito sonho, né? Nós estávamos realmente saindo de uma ditadura militar e a abertura política, ela favorecia tudo isso. Em 2008, uma nova sede e um novo tempo. O Palácio Manuel Beckmann da Assembleia Legislativa do Maranhão passou a funcionar no sítio do Rangedor. Uma construção moderna e sustentável. Com auditórios, biblioteca, creche-escola, escola do Legislativo, setor médico e o complexo de comunicação. Então, quando foi fazer toda a construção desse prédio, ela iniciou essa discussão em outras gestões, mas ela saiu do papel mesmo, a construção se iniciou, né, e se concluiu na gestão de João Evangelista. E eu me lembro, ali próximo ao prédio ficar pronto, ele foi acometido por uma doença, por um câncer, né, mas mesmo assim, conseguiu tocar a finalização da obra, conseguiu fazer a mudança daquele prédio da Rua do Egito aqui para este novo palácio aqui, do qual eu falo desse plenário. É moderno, né, com instalações adaptáveis para receber toda a população do estado do Maranhão, receber movimentos, e na época ainda da construção isso chamava a atenção, porque foi feita uma construção adaptada para o que nós temos hoje, inclusive. À época, nós não tínhamos nenhum parlamentar com deficiência. Hoje nós temos, a deputada Andréa Martins Rezende. Então, o prédio foi feito, inclusive, pensando nessas pessoas que amanhã poderiam estar aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero me congratular com todos os deputados, com a presidente da Assembleia e também com o povo do Maranhão, pelos 190 anos dessa casa, que tem sido uma casa na qual têm sido debatidos os problemas do Maranhão e, ao mesmo tempo, tem uma pleiade de homens públicos e políticos, todos eles dedicados à causa pública. Do século XIX ao século XXI, como o pilar fundamental da democracia representativa, a Assembleia Legislativa do Maranhão acompanha e reflete a evolução da sociedade maranhense. Homens e mulheres que, ao longo das legislaturas, adaptaram-se às mudanças históricas do Brasil, enfrentando os desafios, aproximando as pessoas, inovando a legislação, comunicando e fortalecendo a democracia.